Olá, sétimo período. Que bom esse encontro novamente aqui com vocês. Olha só, na semana passada, no que foi a nossa sexta semana de encontros online, eu disponibilizei no ambiente virtual de aprendizagem um material no PowerPoint que era, na verdade, a continuação, né, do que a gente já havia estudado. Eu postei lá também um vídeo do Dr. Antônio Damasio, que ele fala sobre a compreensão da consciência, sobre a perspectiva da neurociência atual. Um vídeo sobre funções executivas em crianças. E postei também para vocês um artigo, né, 2 textos lá para que vocês fizessem a leitura. E posteriormente eu colocaria essa aula comentada aí do PowerPoint e faria uma geral sobre todo o material que eu havia postado para vocês. Então a gente vai terminar esse conteúdo de neurociência hoje, aqui com esse vídeo, e eu espero que vocês tenham feito a leitura dos 2 textos de funções cognitivas e funções executivas e tenham assistido os vídeos, tanto do Dr. Antônio Damasio, né, sobre a consciência, quanto também o vídeo sobre funções executivas em crianças. Eu continuo utilizando como referência o livro do Daniel Fuentes, que é a Neuropsicologia, Teoria e Prática, que faz parte da bibliografia básica de vocês, para falar um pouquinho para vocês sobre as funções cognitivas e as funções executivas dentro do processo de avaliação neuropsicológica. Quando eu falo no sistema cognitivo, eu estou falando sobre a relação existente entre algumas funções. Quais são essas funções? Memória, atenção, linguagem, percepção e funções executivas. Então, a relação que é estabelecida dentro dessas funções, nós chamamos de sistema cognitivo. Desde os comportamentos mais simples até os de maior complexidade, que exigem mais do nosso cérebro, né, são executados por esse sistema chamado sistema cognitivo. Esse interesse do ser humano em explicar o comportamento e relacionar esses comportamentos com o cérebro, como eu já disse para vocês anteriormente, ele data desde a antiguidade. Os gregos, né, já foram os pioneiros na localização de lesões cerebrais em feridos de guerra. Desde então, muita coisa mudou na neurociência, né? Ela vem se desenvolvendo ao longo dos séculos até os dias atuais e a gente sabe que esse avanço frente ao desenvolvimento dos aparatos tecnológicos e médico-científico vai possibilitar cada vez mais a investigação dessa complexidade que a gente enxerga, que a gente consegue ver na atividade cerebral e na relação existente com o comportamento humano. Ainda tem muito para descobrir nesse campo da ciência. A neurociência, por excelência, ela é interdisciplinar, então ela abrange um conjunto de disciplinas como neuroanatomia, neurofisiologia, neuroimagem, neuroquímica, genética, psicologia, psiquiatria, pedagogia. Essas nós chamamos de neurociências, elas procuram estudar as várias relações que podem ser estabelecidas entre o comportamento e essa atividade cerebral. Dentro dessa participação, né, desse papel do psicólogo nas neurociências, desde 2004, e aí eu falo desde 2004, mas eu já volto atrás, é muito recente, é muito novo, né? O Conselho Federal de Psicologia, através da resolução número 02 de 2004, ele regulamentou a prática da neuropsicologia, né? Como diagnóstico, acompanhamento, reabilitação e pesquisa, como uma especialidade do profissional psicólogo através de registro e titulação. Então, formou em psicologia, é neuropsicólogo? Não. Você precisa ter uma formação posterior à faculdade de psicologia, precisa ter um título
e precisa ser registrado no Conselho Regional de Psicologia para que você tenha esse título aí, possa exercer essa função de psicólogo dentro da neurociência. Não é segredo para vocês que tudo que a gente faz o tempo todo, o dia inteiro, necessita de atividade cerebral. Então, quando a gente fala de aprender, quando a gente fala de compreender, de leitura, né? Anotar um recado, reconhecer alguém, lembrar do nome, calcular, o próprio orçamento doméstico, o diálogo com um colega, nomear as cores, nomear os meios de transporte, até chegar na nossa casa, né? Percorrer o caminho para a nossa casa. Tem uma infinidade de funções que o nosso cérebro está executando e que vai fazer com que o nosso dia a dia seja como ele é. Eu disse para vocês que as principais funções cognitivas, então, era atenção, memória, linguagem, percepção e funções executivas. Na relação entre todas essas funções, nós vamos entender a maioria dos comportamentos que a gente exerce ao longo do dia, desde os comportamentos mais simples até aqueles de maior complexidade, que vão exigir atividades cerebrais mais elaboradas. A atenção, então, é uma função cognitiva muito complexa. Diversos comportamentos resultam de um nível adequado de atenção para que a gente possa considerar esse comportamento bem-sucedido. Quando você assiste uma série e compreende o que está acontecendo ali no enredo dessa série, você está utilizando a atenção, vários tipos de atenção, na verdade. Manter o foco durante a apresentação aqui da professora, mesmo com todos os estímulos que tem aí ao redor de vocês, também exige atenção. Então, é um pré-requisito fundamental para o processo de memorização, de compreensão do mundo ao nosso redor. O conceito de atenção, ele é bem definido por William James, quando ele fala assim, é a tomada de posse da mente em uma forma clara e vívida de um dos diversos objetos ou séries de pensamentos que parecem simultaneamente possíveis, implica no abandono de algumas coisas, a fim de ocupar-se efetivamente de outras. Então, o conceito de atenção, ele vai ser definido por essa seleção das informações e pela manutenção do foco. Seja um estímulo ou uma informação, entre várias outras que estão ali ao nosso redor, que nossos sentidos estão recebendo, né? As memórias serão armazenadas e outros processos cognitivos acontecerão através desse conceito e definição de atenção. Se a gente for simplificar isso, a gente fala assim, olha, a gente vai dirigir a nossa atenção para aquilo que a gente vai julgar importante. Então, naquele momento, algo precisa ser importante para que eu mantenha a minha atenção ali. Os outros estímulos, que não são esses principais, eles passam a fazer parte do fundo. Lembra da história da figura e do fundo? Pois é, a atenção ela vai focar na figura. O fundo não será mais o foco da atenção. Nós vamos poder estudar e avaliar diferentes aspectos da atenção. Então, nós temos a atenção seletiva. O que é a atenção seletiva? Quando o indivíduo ele escolhe um estímulo para ele prestar atenção, por exemplo, a voz da professora nesse momento, ao invés de prestar atenção nas mensagens que estão chegando no WhatsApp, mesmo que essa esteja ligada e faça ruídos ao fundo, mesmo que a voz da professora não seja agradável, você selecionou, você escolheu o estímulo da minha voz para você prestar atenção. Então, nós chamamos isso de atenção seletiva. A atenção dividida é a capacidade que a gente tem de prestar atenção em mais de um estímulo ao mesmo tempo. Por exemplo, você é capaz de conversar com um amigo e assistir uma série, ou você é capaz de escutar aqui a aula da professora e escrever no caderno, ou observar uma imagem, né?
trabalhar no computador e atender o telefone. Essa capacidade nossa de prestar atenção em mais de um estímulo é chamada de atenção dividida. É claro, gente, que a nossa capacidade de manter, né, aquela atenção ali, ela é restrita. Ela vai depender de muitos fatores. Vontade, ânimo, interesse por um determinado assunto, né? Ou por condições biológicas mesmo, como é o caso de pessoas com TDAH, que vocês viram comigo hoje lá na disciplina de psicodiagnóstico. O que vocês viram ali? Que uma das principais características diagnósticas de TDAH é justamente a dificuldade de manter a atenção por um tempo prolongado. Então, isso vai interferir na capacidade de atenção seletiva e de atenção dividida. O que eu estou falando? Estou falando assim, olha, todos nós vamos ter alguma dificuldade atencional, seja pelo nível de interesse, seja por quanto aquilo é estimulante ou por um TDAH, isso vai representar um problema, né? Um problema que a gente precisa ir cuidando dependendo do grau de comprometimento que essa dificuldade atencional vai trazer para a gente. Problemas de concentração, tá bom, podem resultar em distúrbios até simples ou numa dificuldade total de manter o foco atencional, ou até os dois problemas ao mesmo tempo. A alternância é essa capacidade que a gente tem de escutar o professor falando, aí o professor está explicando uma matéria, aí a gente escuta um barulho na janela, aí a gente vai, presta atenção no barulho e volta para a apresentação do professor sem perder o fio da meada. Isso é alternância, tá? Quando eu falei para vocês de TDAH, na aula de psicodiagnóstico, eu disse para vocês assim, olha, é importante a gente entender esse déficit atencional, esse comportamento hiperativo dentro de uma observação muito complexa do comportamento da criança. Testes específicos serão envolvidos, né, tanto de concentração quanto cognitivo, trilhas mentais. Mas a história da criança, a história do paciente também é uma informação muito importante. Somente a comparação do que a gente vai observar, né, juntar as peças desse quebra-cabeça, é que vai ajudar a gente a distinguir se é uma deficiência global do desenvolvimento ou se é apenas um rebaixamento cognitivo, um déficit de atenção temporário, ou se é algo que está comprometendo a atenção e a retenção de informações da criança. Então, a atenção é um conjunto de mecanismos que será pré-requisito para a manifestação de outras funções cognitivas. A atenção ela é responsável por selecionar um estímulo, por inibir estímulos que não são importantes naquele momento, por alternar entre dois ou mais estímulos e pela sustentação da atenção, do foco, né, atencional em um determinado estímulo. Filtram parte dos estímulos enquanto outros estímulos são afastados. Esses estímulos que são afastados nós chamamos de distratores, são aqueles estímulos que não pertencem ou que não são interessantes num determinado momento. Quando a professora está dando aula e o pessoal do serviço geral começa a cortar a grama, é difícil prestar atenção no que a professora está falando, não é? Por quê? Porque o cortar a grama, o barulho do cortar a grama, funciona como um distrator. Candel fala que a memória é o armazenamento de informação aprendida. O aprendizado é o processo por meio do qual adquirimos o conhecimento sobre o mundo. A memória é a retenção ou armazenamento desse conhecimento. A memória é uma das funções cognitivas que a gente mais utiliza no nosso dia a dia. É a capacidade da gente de armazenar informações, lembrar dessas informações e utilizá-las no momento presente. É claro que a gente precisa de um bom funcionamento da memória, mas ele vai depender
diretamente do nível de atenção. Ou seja, já estou começando a articular com vocês a atenção, né, a função cognitiva número 1 que vocês aprenderam, com essa função cognitiva número 2, que é a memória. Para que o bom armazenamento aconteça, outras atividades cognitivas também precisam estar funcionando, não é só a atenção. Então, a percepção, a associação entre as informações é muito importante para que a gente garanta a qualidade da memória. De uma forma bem simples, vocês precisam entender que a memória ela é uma ação conjunta de diversas regiões do que trabalham para que o conhecimento seja codificado, retido e depois recuperado. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a gente recebe os estímulos a partir da percepção sensorial. Esses estímulos, eles chegam no nosso cérebro sem um significado. Ele precisa ser codificado pelo cérebro, ganhar um significado. E aí sim, ele será retido, armazenado. E quando, num momento futuro, a gente precisar daquela informação, esse conhecimento será recuperado. Os tipos de memória, né? Como classificar a memória, eu acho que da forma mais simples de fazer isso é de acordo com a duração e os tipos de informação que estão envolvidos nessa retenção de informação. Então, nós temos aí memória verbal, memória visual, retrógrada, anterógrada, longo prazo, curto prazo. A retrógrada e a anterógrada eu preciso parar um pouquinho nela. Olha só, memória retrógrada. Primeira coisa que você tem que fazer é determinar um ponto. Então, vamos imaginar esse ponto, esse momento no tempo. Esse ponto eu vou chamar de momento que a gente passou no vestibular. Então, tudo que está anterior ao passar no vestibular, nós chamamos de memória retrógrada, tá? Tudo que está posterior ao vestibular, nós chamaremos de memórias novas, memórias anterógradas. Se no dia do vestibular a pessoa sofre um acidente, bateu lá, teve um traumatismo craniano e ele perdeu as informações anteriores ao acidente, nós chamamos de memória retrógrada, perdida, ou seja, ele vai ter uma amnésia retrógrada. Agora, se o sujeito bateu com a cabeça no dia do vestibular, teve um traumatismo craniano e ele não consegue mais reter novas informações, ou seja, não perdeu nada anterior ao acidente, mas ele não consegue reter novas informações. Então, ele teve um problema na memória anterógrada, na memória que é feita no momento posterior ao acidente. E aí nós chamamos esse tipo de amnésia anterógrada. Então, é fácil. Pensou num ponto na linha do tempo. Perdeu as informações anteriores a esse ponto na linha do tempo? Amnésia retrógrada. Perdeu as informações posteriores a esse ponto na linha do tempo? Nós chamamos de memória ou de amnésia anterógrada, tá? Memória anterógrada perdida, capacidade de reter novas informações, amnésia anterógrada. Memória anterior ao acidente perdida, memória retrógrada perdida, nós chamamos de amnésia retrógrada. A memória pode ser chamada de memória de curto prazo, memória episódica, semântica e a memória procedural, né? A memória de curto prazo, ela é conhecida também como memória de trabalho. Ela vai armazenar uma quantidade bem limitada de informações e por um tempo curto. Então, quando ela armazena uma quantidade limitada de informações por alguns minutos, nós temos uma memória de curto prazo ou memória de trabalho. Ela vai possibilitar, por exemplo, que eu fale o número meu de telefone para vocês, 99208 9043.
Se você repetir esse número por algumas vezes, né, você vai anotar esse número, porque senão você não consegue lembrar dele mais. A memória de longo prazo é ao contrário do que eu acabei de dizer. É uma memória que tem uma capacidade maior de reter informações, de armazenamento. Um número maior de informações são retidos e vão permanecer no indivíduo durante muitos dias, meses, anos até. Podendo até ficar de forma definitiva, retida no seu cérebro. Por exemplo, se eu pedir para você contar sobre as suas férias, né, na infância, se eu pedir para você contar sobre o conteúdo da nossa aula, são informações maiores que, se foram retidas, nós chamamos de memória de longo prazo. Tudo que a gente vive vira memória de longo prazo? Não, né? Mas aqui é que vai acontecer um acúmulo maior de informações. Dentro da memória de longo prazo, nós temos a chamada memória episódica e a memória semântica, dentro do que nós chamamos de explícita, né? Explícita está relacionado a conhecimento, a fatos, a pessoas, a lugares, né? Que a gente consegue dar um significado e recordar de forma consciente. No caso da memória episódica, tem um conjunto de eventos, né? Que pessoal mesmo, um conjunto de eventos pessoais que a pessoa consegue recordar em determinado lugar. Por exemplo, se eu falo para vocês assim, uma viagem de férias, todo mundo vai lembrar aí de alguma viagem de férias que fez para algum lugar específico, quem estava com você, qual era a temperatura desse local. Então, a memória episódica ela é constituída por lembranças que nós chamamos de autobiográficas, que tem significado só para você, que tem significado só para mim, né? Agora, a memória semântica não. A memória semântica, ela está relacionada com a cultura, com o idioma, com o significado que as palavras têm num determinado local, né? O nome de objetos, que não tem qualquer ligação com a experiência específica, individual. Então, se eu falar só assim, o que são férias? Vocês vão falar para mim assim, férias são os dias que nós ficamos sem trabalhar e sem estudar. Pronto, isso está relacionado com a memória semântica, porque na nossa cultura a palavra férias representa dias sem trabalhar e sem estudar. Mas se eu perguntar para vocês assim, quais foram as melhores férias da sua vida? Aí você vai recorrer à memória de longo prazo explícita, episódica, porque aí está relacionado com o significado que você atribuiu a esse conceito cultural de férias. Aí você vai falar para mim, professora, as melhores férias da minha vida aconteceram no sul de Minas. Pronto. Então, a memória episódica é que remete você ao sul de Minas. A memória semântica é que remete você ao conceito de férias cultural do nosso idioma, tá? É lógico que não é só a idade que vai prejudicar a memória, a nossa capacidade de reter informações. Situações de estresse, de depressão, problemas de ordem física, traumatismo craniano, né, acidente vascular cerebral, são outros fatores muito importantes que podem acarretar prejuízos à nossa capacidade de memória, de reter informações. A memória procedural, ela está ligada ao conhecimento de procedimentos do dia a dia, que são praticamente automáticos. Então, se você aprendeu a tocar um instrumento musical, a andar de bicicleta, a vestir a sua própria roupa, né? Tudo isso está dentro da memória procedural. Com o avanço da idade, é bem comum mesmo as pessoas começarem a queixar de dificuldade de memória. Vai trazer um certo desconforto, a pessoa pode se sentir até insegura, pode inclusive suspeitar de um quadro patológico, como, por exemplo, o mal de Alzheimer. Mas vale ressaltar aqui
que o declínio da memória nem sempre está relacionado com uma característica, uma doença de Alzheimer. Às vezes, isso é completamente normal. É o declínio da memória de acordo com o avanço da idade, é natural. Quando uma pessoa tem depressão, também é comum ela ter uma dificuldade de retenção de novas informações, mas será temporário, né? Conforme ela se trata, ela passa da fase de depressão, ela consegue reter novas informações novamente. A gente utiliza todos os dias a linguagem oral, né, através de uma conversa, e às vezes a linguagem escrita, quando a gente lê ou escreve um texto. A linguagem ela é definida, vamos dizer assim, é um meio organizado de combinar as palavras, tem que ter uma função, né, o objetivo de se comunicar. Tanto a fala quanto a escrita, elas são processos individuais de selecionar palavras, de organizar dentro de um contexto, dentro de regras gramaticais, de um idioma. Então, a gente pensa na linguagem como um processo, tá? Mesmo que a pessoa leia um texto com atenção, compreendendo, dificilmente todas as frases serão armazenadas do jeito que está ali, que está aparecendo no texto. Essas informações que serão armazenadas são as palavras-chave, aquilo que é mais relevante, ao que nós chamamos de ideia central do texto. A percepção sensorial é definida por Sternberg como o conjunto de processos psicológicos pelos quais as pessoas reconhecem, organizam, sintetizam e fornecem significado às sensações recebidas dos estímulos ambientais. Então, foi o que eu falei para vocês. Para eu reter uma informação, eu preciso primeiro conhecer essa informação. E através do que eu conheço essa informação? Da percepção sensorial. Eu recebi por via auditiva, por via visual, por via tátil uma determinada informação que não tem significado algum por si só, mas quando ela chega no meu cérebro, o meu cérebro vai dar um significado para essa informação e ela será retida, ela não será mais uma sensação de estímulo ambiental, ela vai ter agora um nome, um significado, né? Isso é percepção, é uma função cognitiva que se constitui de processos onde o sujeito vai ser capaz de organizar isso que ele está recebendo do mundo, esses estímulos que ele está recebendo do mundo. E aí a gente chega nas funções executivas, que vocês viram aquele vídeo, né? Leram aí um texto. E eu espero que vocês tenham entendido que as funções executivas, elas passam por um conceito neuropsicológico, que vão se aplicar às atividades cognitivas, né? As funções cognitivas, que são responsáveis pelo planejamento e pela execução das tarefas que a gente precisa fazer. O que vai incluir aí? Vai incluir o raciocínio, a lógica, estratégias, tomada de decisões, resolução de problemas, volição, né, que é o desejo de iniciar, essa energia que a gente gasta iniciando uma determinada tarefa. Todos esses processos cognitivos, eles são produzidos constantemente, o tempo todo, né? Existe uma série de problemas, dos mais simples até os mais complexos, ocorrendo cotidianamente na nossa vida. E independente do grau de complexidade desse problema, com funções executivas bem desenvolvidas, nós estaremos aptos para analisar um determinado problema, para criar estratégias, lançar mão dessas estratégias, imaginar quais são as consequências de uma determinada decisão, né? Porque o nosso dia a dia, ele é carregado de desafios, situações que são imprevistas, que vão exigir boas habilidades, manejo adequado das informações que nós temos. Então, por exemplo, a gente resolveu ir para a universidade, né? Acabou a quarentena, vamos para a universidade. E aí o caminho da minha casa para a universidade é pela BR. Se eu chego na BR e tenho um acidente, eu preciso escolher um outro caminho que vai permitir que eu chegue na instituição,
pelo menor tempo. Então, isso exige todas essas funções que nós chamamos aqui de funções executivas, além das funções cognitivas de memória, de atenção, né? Então, vocês vão imaginar o seguinte: quando eu penso em solucionar problemas, eu estou pensando em funções executivas, tá? Eu vou ter uma resposta motora que precisa ser efetiva, adequada à ação que está sendo pedida ali para mim. Então, eu lembro uma vez que eu assisti um vídeo de um rapaz americano que ele tinha transtorno do espectro autista e ele tinha altas habilidades. Então, ele exemplificou da seguinte forma: ele fala assim, olha, as minhas funções cognitivas estão ótimas, mas as minhas funções executivas têm um déficit grande. Então, é como se eu tivesse um cérebro que é um paraquedas top de linha, mas eu não tivesse condições de puxar o gatilho para abrir esse paraquedas. Então, não adianta você ter funções cognitivas de atenção, de memória, de inteligência top de linha, se você não tem a capacidade de utilizar essas informações a seu favor, tá? Dificuldade em detectar através de instrumentos as queixas observadas nas atividades diárias do paciente. Não tem instrumento para isso, mas tem o que nós chamamos de avaliação ecológica, né? Que você dá uma determinada tarefa para o paciente e pede para ele executar. Muitas vezes dentro da clínica mesmo. Na avaliação neuropsicológica, além das funções executivas, cognitivas, nós também observamos e aplicamos testes para personalidade e para humor. Então, a gente observa a aparência, né, o autocuidado do paciente, que estado emocional que ele se encontra no momento da avaliação, quais são os pensamentos, a organização do pensamento dele, a curva vital, o nível de motivação do paciente. Uma das primeiras características que a gente escreve dentro de um laudo é como que o paciente se mostrou ao longo das sessões, motivado, engajado, né? Qual era o estado emocional dele ao realizar os testes. Porque para avaliação neuropsicológica, são sempre instrumentos quantitativos associados a instrumentos qualitativos associados à observação do paciente. Então, nunca são apenas dados numéricos. Ainda dentro do que nós falamos hoje sobre TDAH, né, distinguir mudanças normais de alterações patológicas é importantíssimo dentro da avaliação neuropsicológica. O examinador ele deve sempre, né, saber quais são as mudanças esperadas e em que ordem temporal ocorrem. Então, tanto no psicodiagnóstico infantil, adulto, quanto aqui na neuropsicologia e também na disciplina da professora Clé, de psicomotricidade, é fundamental que a gente articule com a disciplina de psicologia do desenvolvimento. A gente precisa entender a ordem do desenvolvimento, o que esperar para aquela faixa etária, né? Ter conhecimentos sólidos da psicologia clínica, da anatomia, fisiologia, conhecimentos sólidos sobre genética, sobre psicologia do desenvolvimento, psicologia social, síndromes psiquiátricas e das teorias e técnicas que embasam o uso de testes, então a psicopatologia. Todos esses conhecimentos são necessários para levantar quais hipóteses devem ser testadas e as pistas fornecidas, assim como também, né, e muito bem, refutar hipóteses. Nós vamos pensar nas funções executivas como a capacidade de planejar, executar e monitorar as nossas metas. Ela exige flexibilidade mental, de adaptação e inibição de comportamentos, e ela exige também uma boa memória operacional, que é a manipulação mental das informações que nós temos naquele momento. Como vocês devem ter observado até aqui, além dessas funções que eu comentei com vocês, funções motoras, de visoconstrução, de visoespacialidade, né? Todas essas funções, elas estão o tempo todo interagindo entre si. Não existe essa separação das funções, a não ser por motivos
de aprendizagem, né, para facilitar. Mas a gente precisa entender que existe uma totalidade caracterizando o ser humano. E é em busca dessa totalidade que a neuropsicologia trabalha. Essas funções que nós chamamos de funções executivas, elas vão reunir todas as funções anteriores, vão agregar, né, conectar todas as funções que nós estudamos anteriormente. Para resolver um problema, eu vou precisar de todas as funções cognitivas. Então, se nós estamos tendo, por exemplo, uma aula dentro da sala de aula, pronto. E aí, dentro da sala de aula, eu vou ter vários estímulos acontecendo ali. Eu estou processando a temperatura, eu estou processando a luminosidade, o som da professora, eu estou recebendo informações da minha própria memória, informações internas, né, do sistema endócrino, de sono, de fome. Tudo isso está sendo processado ao mesmo tempo. Eu preciso manter a calma, eu preciso manter o meu nível de interesse. Então, tudo isso é utilizado para que a gente possa aprender. E o neuropsicólogo nessa história? A atuação do neuropsicólogo, seja na pesquisa, na avaliação, na reabilitação, ela vai se dar através de quadros de algum distúrbio de funções cognitivas. Então, quando tem uma hipótese diagnóstica de Alzheimer, de quadro de depressão grave, ou algum distúrbio neurodegenerativo, né? Ou no caso também de avaliação pré-cirúrgica, que eu falei para vocês já no caso de retirada de tumor. Sempre vai ter a atuação do neuropsicólogo. Por quê? Porque a neuropsicologia é uma área das neurociências que o neuropsicólogo não trabalha sozinho. E vai existir uma equipe sempre atuando em conjunto para o bem-estar do paciente, para a compreensão do paciente. Quando a gente faz uma avaliação, que aí eu volto a lembrá-los, tanto quantitativa quanto qualitativa, né? A interação dessas duas formas de avaliação, a gente vai elaborar um relatório ou um laudo quando nós temos dados quantitativos para apresentar. Esse documento, ele sempre vai constar com os dados de identificação do paciente, inclusive o contexto social dele, estado civil, número de filhos, grau de formação, ocupação que ele exerce, né? Escolaridade. E a gente precisa apresentar também qual a queixa que será investigada. Muitas vezes a gente precisa ouvir o paciente, porque ele tem uma queixa, mas a gente vai precisar também ouvir o paciente, no caso de pessoas com depressão, no caso de pessoas com perda de memória, né? Dados gerais, e aí eu volto a lembrá-los da importância da psicomotricidade, da importância da psicopatologia. Nesses dados gerais a gente vai colocar dados como lateralidade, a acuidade visual e auditiva, se esse sujeito faz ou não atividade física, os medicamentos que ele está utilizando. O desempenho cognitivo, ele vai ser estabelecido tanto pelos resultados quantitativos quanto pelos qualitativos. Geralmente, no laudo de neuropsicologia, a gente utilizava tabela com dados quantitativos e referência dos percentis, mas pela nova regra do CFP, a gente não pode colocar esses dados mais. E para a avaliação neuropsicológica, para a construção de um laudo, né, neuropsicológico, isso ficou muito complicado. Talvez seja a área de atuação da psicologia que mais sofreu as consequências dessas novas regras do CFP, foi a neuropsicologia mesmo. Então, a discussão, que é a interpretação dos resultados quantitativos, dados de observação qualitativa, indicações, encaminhamentos, tudo a gente coloca aqui na discussão e na conclusão, tá? Meus queridos, eu agradeço, né, o tempo que nós passamos aqui juntos e espero encontrá-los o mais rápido possível. Obrigada, um abraço, até mais.